Ei, gente, passando aqui para avisar que no meio do vídeo há uma mudança de cenário. Bom, erros técnicos acontecem. Espero que gostem. Um beijo. E aí, pessoal, meu nome é Carolina Mar de Jesus. Bom, mas podem me chamar de Carolina Maria. Eu sou a Carolina. Toda a minha história começou quando eu nasci em 14 de março de 1914, numa cidade chamada Sacramento, Minas Gerais. Eu nasci em uma comunidade rural que era bem pobre. E isso já dificultou um pouco a minha vida. Entretanto, eu ainda era filha ilegítima do meu pai em um casamento que ele tinha com uma outra mulher. E isso só tornou as coisas ainda um pouco mais complicadas. Bem, a minha infância foi muito sofrida, principalmente pelo fato de eu ser negra e pobre, ainda que naquela época ainda havia muito mais preconceito. Bem, aos 7 anos, minha mãe me obrigou a ir à escola. Sim, igual todas as outras mães. Ela fez isso comigo. E, pelo incrível que pareça, eu tomei muito gosto pela escola. Infelizmente, tive que interromper o meu curso no segundo ano. Ah, esqueci de mencionar que era um fazendeiro muito rico que pagava pelos meus estudos, então, obrigada. Mas mesmo tendo que interromper, ainda assim tomei um gosto muito grande pela leitura, já que já tinha aprendido a escrever e a ler. O que foi a gota d'água para mim, realmente, foi a morte da minha mãe, que foi em 1937. Eu fiquei desolada, então vi-me impelida a migrar para a metrópole de São Paulo. Sim, muito longe, eu sei, e sozinha. Nesse período, eu tive que construir a minha própria casa. Eu fazia isso utilizando madeira, lixos, papelão e lata, e qualquer coisa que eu pudesse encontrar, na verdade, já que eu era catadora. Saía, então, todas as noites, em busca de catar lixo para poder sustentar a minha família, já que não tinha de onde mais tirar dinheiro. Então, com os meus 33 anos, desempregada e grávida, me instalei na extinta favela do Canindé, na zona norte de São Paulo, no momento em que surgiam as primeiras favelas da cidade. Ao chegar, consegui um emprego com um cardiologista, que foi muito generoso comigo e me deixou ler os livros de sua biblioteca. Sou extremamente grata a ele. Bom, então tive o meu primeiro filho. E depois, ainda, mais 2. Sim, cada um de pais diferentes. Ainda, no mesmo tempo em que trabalhava, coletava cadernos onde registrava o meu cotidiano. E esses deram mais de 20, sim. Um deles, para minha surpresa, fez muito sucesso e foi nomeado Quarta de Despejo. Foram mais de 10.000 edições lançadas. Foi uma das vezes que eu fiquei mais feliz na minha vida, pois nunca pensei que isso poderia acontecer comigo. Desde então, sua obra venceu mais de 1 milhão de exemplares e foi traduzida para 14 línguas. Depois de sua publicação, entretanto, tive que lidar com a raiva dos meus vizinhos, que se sentiram difamados. Mas não tinha o que fazer, porque realmente eles faziam parte do meu cotidiano. Então, realmente, eles estavam nos livros, mas não tinha o que ser feito. Tive que lidar com toda a raiva e inveja deles. Pelo contrato original, eu e minha família deveríamos ter recebido mais de 150 mil dólares. Entretanto, não recebi nenhuma parte desse dinheiro, mas ainda assim consegui receber algumas outras conquistas vindas desse livro que não foram pelo contrato. Com um pouquinho desse dinheiro suado, consegui me mudar para Santana, um bairro de classe média, na zona norte de São Paulo, o que foi muito bom, porque realmente me deu um alívio e uma esperança para o que o futuro me aguardava, para mim e para os meus filhos. Logo após, fiquei empolgada e decidi escrever um novo livro que falaria sobre os males da burguesia. O livro se chamou Casa de Alvenaria. Mas, como se tratava da elite, não foi realmente bem aclamado pela sociedade e acabou sendo muito rejeitado. Muitos viraram as costas para mim. Vi a sorte que pensei que estava a favor se virando contra mim novamente. Resolvi então publicar por conta própria outros 2 livros, chamados Pedaços de Fome e Provérbios, os quais foram simplesmente ignorados, e o meu nome, quanto os meus livros e todo o sucesso que eu tinha feito, foram para o lixo, realmente ignorados. Minhas economias
só iam de mal a pior a partir daí. Tendo então que me mudar para um lugar muito estranho, Palheiros, na zona árida da zona sul de São Paulo, no pé de uma colina. Sim, onde ficam as habitações mais pobres e haviam as distinções entre casas grandes e barracos. Com impostos mais baixos, foi lá que eu esperei encontrar solitude. Essa cidade, Palheiros, se caracterizava pelo forte contraste entre ricos e os mais pobres. Grandes casarões ao lado de barracos, que, via de regra, surgiam em vales, onde o ar era poluído pelas grandes indústrias da região da Grande BC. E embora fosse muito, muito pobre, Palheiros era a única região que eu conseguia chegar sem deixar a minha infância. Nessa época, meus filhos iam de ônibus para a escola pública. Estava muito triste, desolada com toda a situação, e tive, infelizmente, que voltar a ser catadora, porque estava sem trabalho. Passava grande parte do meu tempo sozinha e abandonada. Lia muitos jornais e plantava milhos e hortaliças. Desse jeito, fui seguindo a minha vida. Um pouco triste e injustiçada. Na real, bastante injustiçada e muito triste. Sabendo que deste mundo, deste grande mundo, eu merecia muito mais. Entretanto, sei ainda que um dia as pessoas vão aprender a reconhecer mais o meu valor. Bem, pessoal, o vídeo termina aqui. Um beijo e um abraço para todos vocês que acompanharam a minha história. Tchau!